Hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual, é isso mesmo. Tem um convidado super especial no programa de hoje, pastor Jerônimo, e eu tenho certeza que você vai aprender muito com o testemunho e com os ensinamentos dele. Então, vamos começar o Sem Limites de hoje. Solta a vinheta! Está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha e também se inscreve no nosso canal, é rapidinho e eu tenho certeza que vai ser bênção aí na sua vida, tá bom? Já está aqui comigo para falar do tema de hoje, nosso pastor querido aqui, pastor Jerônimo. Seja bem-vindo, pastor Jerônimo, obrigado pela presença aqui conosco. Estamos aqui na Sara Augusta a falar para vocês um pouco da minha experiência do pastor Jerônimo. Quero agradecer aos bispos que estão aqui, que me convidaram a estar junto com vocês. Vamos trocar o assunto ali do mundo espiritual, bispo. É isso aí. E também minha esposa, bispa Camille, já está aqui com a gente. Pastor Jerônimo, começa contando um pouquinho da sua história, né? A gente teve o pastor Jerônimo presente aqui no nosso culto e foi uma bênção, ele contou o testemunho dele. Conta de uma forma resumida, né, que é muita história, assim, é muita coisa que aconteceu na vida dele, mas para o pessoal entender um pouco da sua experiência com o mundo espiritual, né? Começou lá no seu nascimento, né, pastor Jerônimo? Exatamente, bispo. Eu, quando fui gerado, né, no útero da minha mãe, e quando a minha mãe contou para o meu pai que ela estava grávida de mim, e a primeira coisa que o meu pai disse para minha mãe era para me matar, porque ele já tinha outros filhos. Minha mãe não foi casado com ele, então ele tinha outra família. Aí falou assim: você tem que destruir essa criança antes de ele crescer, para não nascer. E sua mãe tentou fazer isso? Sim, a minha mãe tentou fazer isso várias e várias vezes, até no dia de eu nascer, né? Como que ela fazia, Jerônimo? Qual que era? Ela tomava os venenos, que foi uma outra pessoa que ensinou ela a fazer, que era xaropada, né, para abortar. Então ela tomava muito aquilo ali, mas eu sentia na barriga dela, porque eu que tomava. E várias vezes parecia que estava morto dentro da barriga dela e de repente eu respirava novamente e ela dizia assim: mas não morreu ainda? E aí depois ela não conseguiu abortar, ela enfaixou a barriga, escondendo a gravidez, aí não tinha mais como esconder, a barriga crescendo. E aí ela começava a dar soco na barriga dela, ela mesma, né? E aquele soco... Teve sequelas, né? Sim, soco, na cabeça, tudo cheio de buraco aqui, né? Mas graças a Deus estou aqui. E quando você nasceu, Jerônimo, e seu pai não te reconhecia, não. Você não conheceu seu pai, foi outra coisa que marcou muito a sua história, né? Sim, marcou muito, assim, porque eu conhecia somente minha mãe, né? Então... Mas você não tinha relacionamento com ela, né, Jerônimo? Não tinha relacionamento nem com minha mãe, nem com meu pai. Com meu pai nunca tive relacionamento mesmo, bispo, sabe? Então, aquilo ali gerou uma trauma, assim, muito grande. Mas voltando um pouco assim, bispo, que eu nasci no dia do parto, a minha mãe mandou chamar a parteira para vir. Naquela época, todas as crianças nasciam dentro da casa mesmo, né? Não era lá do Mato Grosso, né, Jerônimo? Do Mato Grosso do Sul. Lá de Bela Vista, fronteira ali com o Paraguai, né? E ali, quando a parteira chegou ali, era na hora de nascer, quando a parteira levou a mão para mim apalpar, teve um parto normal, chegou-se duas entidades, né? E aquelas entidades empurrou a parteira e eu nasci na mão daquelas entidades, que hoje eu sei que é um demônio, né? E ali... eles me limparam tudo, eles que cuidaram de mim, até um tempo assim, eles traziam para mim frutas,
trazia para mim brinquedo. Desde criança você já começou a ter esse contato com o mundo espiritual. Sim. Por todos os traumas que você passou, por a forma que você foi gerado, e aí você cresceu nesse ambiente, mas o seu envolvimento mesmo assim com terreiro, como é que aconteceu? Aí sim, quando tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade, eu conheci o mundo espiritual. De que forma, bispo? Assim, aparecia para mim pessoas, homens, assim, parecia que um pouquinho mais adulto de idade, maduro, vamos dizer assim, e eles falavam para mim assim que eles eram meus amigos. Aí eles começaram a me ensinar a ler os pontos das mãos, fazer hipnotismo, fazer lendo assim a mente das pessoas, jogar tarô, jogar búzio, tudo isso eles me ensinaram isso. Você teve tipo um cursinho do mal. Exatamente. Eu tive Virou um feiticeiro, né? Aí começou na área da feitiçaria, né? Porque aí mais para frente assim, eles começaram a falar para mim assim que eu precisava de um livro chamado da Cruz de Caravaca, da Magia Negra, e outro livro era do São Cipriano da Capa Preta. Só que naquela época não tinha como você comprar numa livraria. É isso que eu ia perguntar aqui agora, pastor, se esse livro existia para comprar, sim. Existia, mas não era qualquer um que tinha acesso a esses livros. E eu falei, mas como que eu vou encontrar, onde vou comprar esses livros? Aí falou, nós vamos dar um jeito. Quando eu entrei no meu quarto, quando eu abri a minha mala, eu achei os 2 livros lá. Gente, colocaram lá para você. Eles colocaram para mim lá. E ali, aonde comecei a ler aquele livro ali, e aí eles falaram assim para mim, você precisa de um animal, esse animal você precisa criar para você. E eu perguntei assim, que animal? É um gato preto. E eu cacei o gato preto. Então esse gato preto não é assim, um gato preto virtual, não. É físico. É físico, é palpável o gato. E eu criei esse gato. A comida desse gato era farelo de ferro. Mas sabe aquele ferro que sai da tornearia mecânica? Sim. É aquela ali que aquele gato comia. Agora imagina um animal comer um farelo de ferro e não cortar nada. Gente. E a água que ele bebia era o meu sangue, o gato. E aquele gato falava comigo. Você imagina, se você está aí sentado, de repente o gato se apresenta para você e conversa com você. E você tinha quantos anos de idade? Eu tinha mais ou menos de 12 anos de idade em diante. No fundo era um demônio incorporado. Sim, ali, né? Demônio incorporado naquele animal ali. Aquele animal, que é uma coisa que é comum no mundo espiritual. Sim, exatamente. Então aquele ali, eu tornei-se amigo daquele gato e o gato amigo comigo também. Uma intimidade muito grande nós criamos. E sua mãe, ô Jerônimo, mesmo ela não tendo esse lado afetivo, né, que toda criança tem essa necessidade, ela também tinha envolvimento com essas religiões, com essas seitas? Não, a minha mãe nunca se envolveu. A minha mãe se tornou-se cambone no centro. Mas ela frequentava? Ela frequentava comigo. Ah, com você? Você comigo. Que levou sua Sim, mãe? Sim, eu que levei a minha mãe no centro. Então ali eu tive essa intimidade todos com essas entidades, amigos, né, vamos dizer assim. E chegou um tempo assim que eles falaram para mim assim, bom, você já nos conhece, já tem essa intimidade grande conosco, agora nós vamos nos mostrar para você como que nós somos. E aí parece que tirou assim, parece que tirou assim a roupa e é ali que ele se transfigurou. Os dentes, tudo assim. Isso chama visão aberta, né? Essa é visão aberta, realmente. Né? Pastor Jerônimo, quando uma pessoa ela começa a ver o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual existe. Existe. O mundo espiritual, a gente costuma dizer que ele é mais real do que o mundo natural, porque o mundo natural vai passar e o mundo espiritual não, ele é eterno. É eterno. Né? E muita gente cai numa cilada e o diabo ele quer fazer isso conosco, é de não acreditar no mundo espiritual, porque a pessoa que ela não acredita, ela está suscetível ali aos ataques,
Não, isso aqui não existe. Ela acaba sofrendo, né, com aquilo. Sim. Então, o mundo espiritual, ele é real. Agora, a gente não vê, é um mundo invisível. Mas Deus dá a algumas pessoas e o diabo também, né? Sim. A visão aberta, que é o quê? É você conseguir enxergar. Vários personagens bíblicos tiveram experiência com anjo, né? Jacó, ele luta com anjo. Sim. Né? Personagens bíblicos que viram demônios, que viram entidades ali. A própria Bíblia fala que não é de se admirar que o próprio Lúcifer apareça travestido de anjo de luz para nos enganar. Então, o mundo espiritual, ele existe, ele é real. Ele é real. Ele não é visível. E nós precisamos entender o mundo espiritual para poder nos guardar, né? A Bíblia fala Sim. da armadura de Deus, a Bíblia fala sobre nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, né? Sim. Então isso é importante. Aí, pastor Gerônimo, você se envolveu com isso e chegou no nível dos mais altos lá. Né? Eu fui treinado, bispo, com os demônios para serem o segundo maioral, para ser o bruxo, né? E aí eu não tinha ainda recebido, assim, não tinha se materializado em mim, se incorporado, vamos dizer assim, algumas entidades, dos caboclos, o Exu, uma coisa assim, não tinha ainda, eu somente conversava com eles. E aquele gato que falava para mim assim, vou trazer algumas pessoas para você e o problema deles assim, assim, assim. Você vai falar qual é o problema, como tem que fazer, qual é a entrega que você tem que fazer nas encruzilhadas, na mata, no cemitério e tudo mais. Então, aquele gato que transmitia para mim... Ele te direcionava. Exatamente, trazia a direção para mim, como que tinha que ser feito. E você fazia aqueles trabalhos que a gente vê hoje em dia aí para trazer a pessoa amada. Exatamente. E funcionava, pastor Gerônimo? Para aqueles que acreditam, né? Porque existe a fé negativa e a fé positiva na palavra de Deus. Só que, por uma coisa assim, bispo, imagina só, uma pessoa quer fazer uma macumba, por exemplo, na sua vida. Muitas pessoas acham que vai atingir. Tudo bem, aquela pessoa fez uma entrega para um guia, para um orixá ali, aquele demônio vai receber aquela oferenda, vamos dizer assim. Então ele foi dado uma ordem para sair do lugar dele, do mundo cósmico, para vir na Terra, se materializar ou fazer um atrapalho. Então aquele demônio foi liberado ali para vir querer atrapalhar você. Tá. Aquela pessoa entregou, fez uma entrega. Então aquele demônio recebeu a oferenda. Então o trabalho dele tem que acontecer. Ele vem, ele te acha, mas ele não chega perto de você porque ele não vê você, ele vê o homem branco. Ele vê a cobertura espiritual que está por trás. Exatamente. É aí o que Quem está acontece. com Jesus está Quem guardado. está com Jesus está guardado. Então aí o que acontece? Aquele demônio, ele saiu para fazer. A palavra de Deus diz assim, que a palavra não volta vazia. O diabo sabe a palavra. Aquele demônio foi liberado para fazer aquele trabalho, mas ele viu em você o que? O homem branco. Aquele demônio sai, ele não pode voltar sem executar o trabalho. Ele sai e pega quem? Quem mandou fazer. Entendi. Ele volta para ele. Então, Entendi. assim, é uma orientação interessante e importante que o senhor está falando aqui, né, pastor Gerônimo? Sim. E quando a gente deseja o mal para alguém, não adianta. Se a pessoa Não estiver com adianta. Deus, o mal vai voltar para a própria Vai pessoa. voltar pior ainda, porque ele tem que executar. Ele não pode voltar para o chefe dele Com um sem serviço executar. mal feito, né? Vamos falar assim. Exatamente. Né? Que ele tem que executar. Então, ele vai regar a vida daquela pessoa. Entendi. Vamos chamar um vídeo da internet, Bispo Rodovalho falando a respeito do mundo espiritual. Pode soltar pra gente. As legiões de anjos estão preparadas, estão prontas, esperando. Elas são as nossas armas. Não confie na sua bolsa, não confie no seu alforge, na sua despensa, não confie no seu salário, não confie naquilo que é natural, não confie na sua espada. Não acha que você é um baita profissional, que você é um grande, tem um título maravilhoso. Esquece disso. O que realmente vai valer a pena, o que vai te ajudar na hora da sua guerra, o que vai fazer a diferença da sua vida, são as legiões de anjos que estão esperando a sua ordem. Olha aí. Então tem
tem mundo espiritual, né? Muitas vezes quando as pessoas falam do mundo espiritual, elas atentam só para o lado do mal, né? Mas é importante a gente entender que tem os anjos, tem o Deus, tem o Espírito Santo, tem Jesus. Que tem um exército, né, pastor? Que Sim. peleja então, nas nossas batalhas. Quando a sua vida está na presença de Deus, é diferente, né? Exatamente. Agora, pastor Jerônimo, conta pra gente como é que foi a sua conversão. Porque você se envolveu com o estudo desde criança, por todo o seu histórico. E um dia você encontrou Jesus, sua vida foi um processo, né? Mas sua vida foi transformada ali, né? Foi um processo, bispo. O que aconteceu? Só um minutinho, pastor. Sim. Você falou que com 12 anos você iniciou, né, mais fortemente nessa questão. É. E isso aí perdurou por quantos anos? Até uns 24 anos. Dos 12 aos 24? É. Desde nascença e tudo mais, né? Fui aflorando mais, me aprofundando mais. 12 anos diante, comecei assim. Então, fiquei mais forte, vamos dizer assim. Naquela faculdade do mal, vamos falar Exatamente. assim. Que foi graduando. É. Então, eu fui levado assim, bispo, um dia eu cheguei no altar, que tem, eu falo assim, que tem 2 altares. Tem o altar que é do diabo, o altar que é de Deus. O diabo também tem seu altar. Tem. Né? Então eu cheguei no altar maligno ali e bati a cabeça ali e eu caí. E quando eu caí, eu não caí no chão. Praticamente caí no chão assim, mas eu fui levado no fundo. E cada vez que eu chegava mais no fundo, eu queria segurar, mas parecia que tinha cipó, que aquele que ali arrebentava tudo. Cheguei até no final. Quando ali no final tinha uma reunião com principado, potestades e hostes malignas. Isso era um inferno, pastor? Sim. O senhor foi levado ao inferno. Eu então. fui levado lá. Não demorei muito, mas para mim parece que fiquei 1 ano lá. Entendi. E ali eu fui treinado para como enfraquecer uma oração, quebrar uma corrente de oração numa igreja, como trazer divisão entre os líderes, como trabalhar contra os levitas na igreja. Meu Deus. Então eu fui ensinado assim como destruir uma família, como destruir um casamento. Tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa, o senhor Tudo foi que não orientado. prestava ali foi orientado. Mas aí aconteceu assim, um dos principados levanta-se ali e bateu na mesa. E falou assim, mas se eles quem? A igreja, falou assim, acordar, se levantar e usar a fé deles, aí nós estamos perdidos. E ali acabou a reunião. E aí o senhor foi trazido de volta. Aí eu fui trazido de volta. Então tá, mas como o senhor perguntou, como foi o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo? Tá, eu tive o meu irmão, caçula, ele ficou doente. E eu fui levar ele em outro centro de espírita. Porque o senhor achou que lá ele ia ser curado. Eu achei que ia ser curado. E ali fizeram uma cirurgia espiritual nele. Só que o diabo, uma coisa assim, ele não cura. Ele cura naquele momento ali. Mas depois tira dali e coloca em outro lugar. Outra parte do corpo. Outra parte. E aonde depois eu vi que não houve solução na vida, cada vez foi piorando. E aonde cheguei ali, vendi minha alma para o diabo. Para que o seu irmão fosse curado. Para que fosse curado. Num piscar de olho, ele levantou da cama. Ele foi curado. E foi curado ali, entre aspas. Só que eu falo assim, que o diabo, o que o homem pedir para o diabo, ele vai dar tudo. O que pedir. Mas ele dá com a mão e tira com Sim. a outra, né? E tira muito mais do que E deu. muito mais. Só que o diabo não dá nada de graça. Lá no final, ele vai cobrar o quê? A alma. E a Bíblia fala que a alma de um ser humano vale mais que o mundo inteiro. Então, olha só o valor que nós temos. O valor que nós temos. Mas aí chegou num ponto que eu não queria trabalhar mais no centro e tudo mais. Falei para minha mãe que eu ia parar. E aí chegou um ponto que o diabo Beelzebu se apresentou para mim e falou para mim assim, cavalo, que eu não tinha nome para eles, que o diabo monta na vida da pessoa e faz o que ele quer. Escravo realmente do diabo. Hoje eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo, mas livre. Sou liberto. Né? Então, aí aquele Beelzebu chegou e falou para mim assim, cavalo, nós já fizemos tudo para você. Agora chegou a tua vez de fazer para nós. Falei, o quê? Falou para mim assim, você tem o teu irmão caçula. Falei, o que tem ele?
você precisa sacrificar ele para nós. Olha só, eu levei para ser curado. E também você tomou uma decisão de não querer mais frequentar o centro. Exatamente, eu queria parar. Então eles perceberam que tinha alguma coisa. Exatamente. E aí que eles entraram. Aí eles De entraram. maneira forte. Em ação, e falaram assim, bom, nós não vamos perder, nós não vamos dar Tipo nada assim, de você graça. é muito forte pra gente te perder, né? Isso mesmo. E aí, eu falei assim, mas ele não mora aqui. Falei, nós vamos trazer para você aqui. Aí falou, tá, o que eu tenho que fazer? Falou para ele, nós vamos te dar 3 dias de prazo. Você mata ele ou você morre. Meu Deus. Então eles dão uma ameaça. Então hoje em dia a pessoa fala assim, mas eu não posso sair do espiritismo porque eles vão me matar. É esse o papel dele. Mas a pessoa chegar na igreja, aceitar Jesus Cristo, duvido que o diabo vai chegar perto de você. Porque o homem branco que é Jesus Cristo vai estar ao teu lado para te proteger de todo o mal. E aí, nesse contexto, o senhor procurou uma igreja. Não, bispo. Eu, mesmo assim, eu tentei fazer o sacrifício para o diabo. Você Sim. tentou ainda, Aí né? o senhor não conseguiu. Eu não. Foi assim. Chegou uma madrugada, mais ou menos, acho que era 1h da manhã, o meu irmão já estava morando comigo na casa, que ele não morava comigo. E aí ele me deu como 3 dias, falei, não queria morrer, então eu tinha que sacrificar o meu irmão. Eu estava preparando todo o sacrifício para fazer. Chegou mais ou menos 1h da manhã, eu saí do quarto, que o diabo chegou e falou, cavalo, chegou o momento. É agora. É agora. Eu levantei, saí do meu quarto, fui para o quarto dele, e era o único dia que deixou a porta aberta. Aí eu voltei para o meu quarto. Foi 3 vezes, 3 tentativas. Quando foi na 3ª vez, eu cheguei, peguei a faca e uma vasilha, que era para cortar a cabeça dele. E o sangue dele tinha que levar numa encruzilhada, que o diabo queria imitar como Jesus fez. Aí eu levantei, aquela 3ª vez, eu levantei, peguei a vasilha, entrei lá no quarto dele, eu falei assim, eu tenho que fazer sacrifício. Eu peguei com essa mão aqui a cabeça dele. E ele estava dormindo, ele não Ele acordou? estava dormindo, não acordou. Dormindo, então o inimigo Então te fez, o colocou no diabo sono. tinha preparado tudo, a oferenda ali, vamos dizer assim. Aí eu peguei com essa mão aqui a cabeça dele, com a faca, e quando levantei para cortar, que quando eu saí do quarto, veio uma luz. Uma luz se apresentou ali, parecia um homem de luz, um homem branco. E ali aquele homem falou para mim assim, filho, não faça isso. Segue o meu caminho e tudo que me pedir, eu te darei. Era uma voz mansa e estrondosa. E você ouviu audível Eu essa vi voz. aquilo ali, a janela toda tremeu tudo. Só que eu nunca tinha ouvido Nossa, aquela voz. Só ouvia o quê? A voz do a voz diabo. do inimigo. Mas mesmo assim, eu fui lá para fazer. E quando eu peguei a faca para cortar o pescoço, quando eu levantei para baixar assim, a mão daquele homem de Segurou luz a sua. entrou dentro da minha estranha. Ai, E parece que arrancou toda a minha estranha para fora. E eu me curvei diante dele. E a Bíblia diz, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento eu dobrei o meu joelho realmente. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que matar o meu irmão. você falou Deus, você falou o nome dele? Eu falei, Deus, eu tenho que... Porque no Espiritismo, fala Deus, mas não é Deus. Eu falei, Deus, eu tenho que matar. Eu não posso morrer. Mas eu não aguentei aquela dor. E aí eu voltei, deixei na mesa a faca, a vasilha, o meu irmão não acordou. E eu fui deitar. Mais ou menos umas 3h30 da manhã, por aí assim, aquele homem de luz entrou no meu quarto novamente e pegou no meu ombro. E falou para ele, filho, levanta-te e liga a televisão. Muitas pessoas falam assim que a televisão é do diabo. A televisão não é do diabo. O controle está na tua mão. Você escolhe o que você quer assistir. Sim. Né? E naquele momento eu levantei e corri na sala e eu liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão num programa evangélico de um pastor, e ele colocou um homem para dar testemunho a mesma história que eu estava passando ali. E eu falei, mas que negócio é esse? A minha vida está contando aí? E Você aí ficou impressionado. eu fiquei ali, de joelho na sala, somente eu sozinho ali.
olhando para aquela câmera de televisão. Aí, de repente, aquele pregador entra no ar e falou assim: eu ouvi o testemunho desse homem? O que aconteceu? Como Deus é poderoso. Aí, de repente, ele virou e apontou o dedo, parecia apontou o dedo no meu nariz, e falou assim: você que está diante dessa câmera de televisão de joelho na sala, não tenha medo do diabo, não tenha medo do inferno. Receba Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. E ele repetiu 3 vezes. Quando falou a 3ª vez, eu pulei. E eu falei: Jesus Cristo, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E comecei a pedir perdão para Deus. Eu nunca tinha orado a Deus. Mas a palavra de Deus diz: abra a tua boca, que eu encherei da minha palavra. E naquele momento eu chorei amargamente, pedi perdão para Deus por tudo aquilo que eu tinha feito, que eu não conhecia Jesus Cristo. De repente, bispos, eu olhei assim para um lado esquerdo, vi aquele monte de demônios na minha direção. Parecia que queria me engolir todos eles. E eu falei para ele assim: para trás de mim, Satanás. Recentemente eu fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora o disco virou. Eu não vou matar o meu irmão e vocês também não vão me matar. Quando falei aquilo ali, aquelas palavras ali, vi anjos descendo. E somente com o vento da espada assim, jogava longe aquele demônio. E eu comecei a orar a Deus, De repente parece assim, uma mão tão grande entrou na minha cabeça, até as plantas dos pés, arrancou de mim aquele vazio, aquele rancor, tudo de ruim que estava dentro de mim, tirou para fora. E de repente eu senti assim um sopro em mim. E naquele momento eu recebi o batismo do Espírito Santo. Eu comecei a orar das 4:30 da manhã, parece que 5 horas da manhã, eu comecei a orar em línguas na sala, correndo ali. Era 8 horas da manhã, o meu irmão acordou. Foi algo sobrenatural. O meu irmão acordou e falou: ele está louco. Aí a mulher que estava assim: liga para a polícia. Aí eu falava, não conseguia falar, só falava para eles assim, não, porque não era para chamar a polícia. Aí mais ou menos umas 8:30, 8:40 da manhã, por aí, eu sentei e chorei. Nossa, pastor Jerônimo, que testemunho forte, meu Deus. Aí eu chorei, aí eu pedi perdão para o meu irmão. Entendi. Ele falou para mim assim... Você falou com ele que ia tentar matar ele? Sim, ele falou para mim: eu sabia que você queria me matar, mas eu não conseguia te falar. Olha, eu senti... Que coisa, hein? Que testemunho forte, hein, gente? Que coisa maravilhosa. Tremenda. Ó, tem um livro aí para indicar, Camille? O assunto não poderia ser outro, a indicação não poderia ser outra. Como esse assunto, né? Nós estamos falando muito forte, gente. Batalha Espiritual do Bispo Rodovalho. Esse livro que é fantástico, eu já li esse livro. Aqui o Bispo fala muitas coisas que acontecem no mundo espiritual que você precisa saber e entender. Então, se você quiser adquirir o seu livro, faz como, Bispo Cristiano? Entra na editora SBE, no site sbshop.com.br, tá bom? Ó, nosso tempo esgotou aqui. O que eu quero finalizar aqui com o pastor Jerônimo? Esse testemunho que ele deu agora mostra que qualquer pessoa consegue se libertar. Qualquer pessoa consegue vencer o pecado, consegue sair da prisão do mal, né? Às vezes você está aí e tem alguém da sua família que você tem orado e você fala: não, essa pessoa nunca vai mudar. Ou você mesmo, você está aí: eu não tenho força. Olha o testemunho do pastor Jerônimo, né? E hoje ele é uma bênção, um pregador da palavra, leva o evangelho para todo lado, faz libertação, né? Hoje ele tem sido, já há quantos anos, pastor Jerônimo? Em 94 e diante começou a fluir o ministério. Olha aí, então já tem mais de 30 anos, vai fazer 30 anos agora, né? Que o pastor Jerônimo está aí pregando a palavra, ganhando almas, fazendo a diferença, porque é possível vencer o mundo espiritual, né? Desde que você esteja com Jesus. Ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa, tá bom? Pastor Jerônimo, obrigado pelo seu testemunho, pela sua presença aqui. Né? Você que está aí no YouTube, deixa o seu like, clica aí no joinha, se inscreve no nosso canal. Quer conhecer a igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranossa-terra.com.br. Lá você vai encontrar o endereço e o horário do culto da igreja mais próxima, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma vez, obrigado, pastor Jerônimo. Fica na paz. Tchau, tchau.